Jornal Rio Doce está de volta e hoje nós estamos com a presença da psicóloga Samara Nick, falando um pouco das questões emocionais nesta reta final de ano. Samara, e o que pode ser feito a curto prazo para aliviar a sobrecarga emocional? É muito legal isso, porque pensar em curto prazo, eu acho que quando nós começamos falando da sobrecarga, é tirar o excesso. Então, a curto prazo, é você identificar as questões de fato que são essenciais. Então, cuidar do corpo é uma questão essencial a curto prazo, porque o corpo é o templo da nossa alma. Então, você tem que ter um suporte estrutural para poder exatamente fazer as boas escolhas. Então, você tem que dar conta dessa percepção e de saber fazer as boas escolhas para você. E quais as práticas de autocuidado podem ajudar a manter o equilíbrio emocional ao longo do ano? Na verdade, como nós falamos dos sinais que são evidentes assim, a respeito da sobrecarga, nós também vamos falar as coisas que podem nos ajudar a respeito daquilo que está, de fato, nos prejudicando. Então, por exemplo, coisas que mudanças de hábitos, eu uso muito a expressão assim, a viradinha de chave, a boa escolha, fazer boas escolhas. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de alteração de sono, alteração do apetite, então as coisas que eu devo investir a curto prazo ou a mesmo a longo prazo, uma mudança de hábito na vida, é um reposicionamento. Então, cuidar da alimentação, conexão com a natureza, nós perdemos muita conexão com a natureza, o excesso de telas, isso nos fez desconectar com coisas essenciais, cultivo de espiritualidade, convivência social afetiva, buscar coisas que nos dão prazer, lazer, retroalimentar, né? Às vezes nós estamos tão automático e deixamos de fazer coisas simples, né? Que nos causam prazer, que nos dão prazer. Sim. Então são questões que nós podemos assim investir, que é atividade física, cultivo de espiritualidade, cuidado com a saúde física, né? Conexão com a natureza, enfim, são muitas pequenas coisas que têm efeito grandioso. E de que forma o suporte de amigos, familiares pode fazer diferença nesses momentos? Esse tema ele é muito complexo, porque do mesmo jeito que nós temos familiares, que são fator de apoio, rede de apoio, de afeto, nós também temos na família muitos fatores de estresse, né? Da mesma forma também nas igrejas, o cultivo da espiritualidade, nós temos cultivos de espiritualidades que promovem saúde mental e temos às vezes igrejas que o sujeito sai de lá com uma sensação de pecado, de culpa, e isso não contribui em nada. Então, tanto essa rede afetiva, de apoio, de espiritualidade, ela também tem que ter esse tom da boa escolha, né? Que seja o sujeito que promova a força, né? E a inteireza do sujeito, para que ele saiba, né? A potência, os recursos que tem, a convivência social. Assim, hoje nós temos problemas gravíssimos sociais, de mundo, né? Em termos de destruição de natureza, em termos de excesso de consumo, um mundo que exige performance, tem que estar na alta produtividade. Então, se você entra nesse ciclo, você perde, na verdade, você entra num ciclo, numa velocidade que você vai perdendo exatamente as coisas, uma essência que é básica. Então, a rede de apoio e a rede familiar, ela tem, na verdade, ter uma comunhão aí de interesses, porque senão ela pode ser um fator de grande apoio e de vivência de afeto, como também pode ser um fator estressante. Mas é fundamental uma convivência familiar, os lugares de afeto e os lugares de cultivo de espiritualidade é fundamental para a saúde mental. E qual a importância de buscar ajuda com profissionais como psicólogos para lidar com os problemas emocionais acumulados? Na verdade, saúde mental hoje é um tema que no período pós-pandêmico nós todos identificamos que existe um mal-estar além do mal-estar físico no campo da subjetividade e que provoca impactos importantes para nós. Então, hoje, o sujeito cuidar da saúde mental é fundamental. E aí o que acontece? A figura do psiquiatra, do psicólogo, eram figuras que remetiam a pessoas que procuravam um profissional de saúde mental, era coisa de louco, era remetida à loucura. E hoje há um entendimento que a saúde mental ela é fundamental exatamente para toda a funcionalidade do sujeito. Então, quando é que nós buscamos
o profissional? Quando por acaso nós percebemos que compromete a funcionalidade do sujeito. Então, se ele começa a ter dificuldade para trabalhar, se ele começa a ter problemas nos seus relacionamentos, se ele começa a sentir essa angústia, porque a angústia ela faz parte da vida. Agora, se eu começo a não ter recursos para suportar essa angústia e começo a entrar num outro ciclo, então é hora de procurar sim um profissional de saúde. E daí eu sempre falo, né, psicólogo ou psiquiatra. Eu costumo falar assim, ó, um bom psicólogo vai avaliar ao momento o encaminhamento para o psiquiatra. Que essa junção desses profissionais são fundamentais. Então, há sim momentos da busca do psiquiatra, há sim momentos, né, a busca do psicólogo, que vai auxiliar esse sujeito a encontrar os recursos internos para que ele dê conta daquilo que, de fato, a vida impactou de alguma forma e que está comprometendo a funcionalidade dele. Sâmara, para encerrar, você poderia deixar alguma mensagem para as pessoas que estão passando por esse desafio, buscando começar mais um ano aí com leveza e também equilíbrio? Primeiro, a vida não é leve. Não, a leveza na vida, eu acho que no mundo de adultos, no mundo, né, contemporâneo, nós sabemos que a vida exige de nós muita força e coragem. Agora, o que nós podemos, de fato, buscar a essência da vida e aí sim tornar a vida de modo suportável, eu diria que eu cheguei a pensar em duas possibilidades, assim, então me remete a duas possibilidades. Primeiro, eu acho lindo aquele poema do Drummond, O Tempo. E aí eu sugiro a vocês que busquem, né, o poema do Carlos Drummond de Andrade. Mas uma mensagem que eu deixo assim muito aqui é que sejam presença. O sujeito presente, nós só podemos estar onde os nossos dois pés estão. Então, se eu vivo o momento presente, de fato, o melhor lugar do mundo é o aqui e o agora. E aí, se eu me ocupo do aqui e o agora, eu ocupo aquilo que é essencial. Onde eu estou, com quem eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Fora isso, é sobrecarga. A gente tem sonho, tem utopia, tem tudo isso. Mas, na verdade, a vida ela é feita de um passo de cada vez. Então, não adianta acelerar, performar, mundo de resultado, nós vivemos uma vida de processos. Não se come um bolo que chega até a mesa se antes não quebrou os ovos, não misturou os ingredientes, não esperou o tempo do forno. Então, a vida ela é processo e um processo que é vivido um passo de cada vez, um dia de cada vez. Sâmara, muito obrigada pela sua presença hoje. Okay. O Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até segunda-feira.